dia a todos, boa tarde, boa noite, se você está assistindo a gravação. Um privilégio imenso estar mais uma vez aqui no Consciência Cristã. O maior encontro evangélico do Brasil, um dos maiores do mundo. Uma felicidade imensa estar aqui falando sobre a nossa fé, a nossa Bíblia, reestabelecendo a autoridade científica da Bíblia. Agradeço, pastor Euder, mais uma vez por esse convite. Privilégio imenso. E nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E nós lemos lá em Salmos 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura, não é parte, mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Mas, infelizmente, hoje, a gente vê que aqueles ataques que nós tínhamos à palavra de Deus, que vinham de fora dos nossos muros, aquele ataque dos ateus, dos incrédulos, normal, dizendo, olha, não, esse livro é alegoria, esse livro contém mitos, esse livro não deve ser seguido, não é verdade. Olha, tem jumenta que fala, tem cobra que conversa com mulher, tem Deus parando o sol, não pode. A gente estava acostumado com esses ataques. Mas agora nós temos ataques que vêm dentro dos nossos muros. Infelizmente, nós vemos jovens evangélicos brasileiros entrando nas universidades, grandes líderes brasileiros, pastores, dizendo não é toda, é parte. Tem alegoria no início, em alguns outros versículos. Gênesis 1 e 3 não é uma narrativa histórica. É alegoria, é poético. São seres, foi uma história contada. E a gente vê pastores, líderes, jovens cristãos brasileiros dizendo, sim, a Bíblia tem questões de fé, a gente deve seguir, mas ciência não. A ciência se acha na ciência naturalista. Agora temos a ciência para interpretar a palavra de Deus. Nós temos visto isso por aí. E dizem assim, não tem ciência na Bíblia. Olha só, não tem ciência na Bíblia. A Bíblia nunca induziu nenhum conhecimento científico. Nós temos que confiar na ciência e usar a ciência para interpretar a palavra de Deus. Será que isso é verdade? Eu discordo, eu sou um cientista, eu labuto na ciência por muitas décadas. A Bíblia não é um livro de ciência, ela não pretende ensinar biologia, química, física, cosmologia, mas ela tem muitas verdades científicas. Ela conta como o universo foi criado, ela conta como o homem foi criado, para que ele foi criado, para que estamos aqui, para onde vamos. É o livro completo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução. É isso que eu vou falar agora. Será que não temos verdades científicas na Bíblia? Temos. Ela não é um livro de ciência, mas ela contém grandes verdades científicas. Ela não induziu boa ciência em várias e várias oportunidades. E se os fatos científicos da Bíblia são verdadeiros, fatos que nós podemos verificar, a gente deve crer também em toda a palavra, mesmo daqueles pontos em que nós não podemos verificar. Então, a verdade científica da Bíblia nos mostra também a inerrância da palavra de Deus, a fé que podemos depositar com racionalidade de que é um livro que nos traz lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas a gente anda por aí, e o que a gente vê? O pessoal fala assim, não, Marcos, não. Olha só, a Bíblia, na realidade, ela tem 66 livros, mas a gente precisa de mais um. É o livro 67 da ciência.
E muitas vezes o que acontece? Quando a gente vai ver que livro é esse, o livro 67 da ciência, um deles, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Então nós não podemos acreditar que Deus nos fez prontos. Deus fez lenta, gradual e sucessivamente. Deus acertou as condições do universo, criou a matéria. E o universo, através de forças naturais, criou a vida nesse planeta. A vida foi evoluindo. Naquele ancestral semi-comum se dividiram em chimpanzés e humanos. Somos primos dos chimpanzés. Aí quando tinha 10 mil seres nesse planeta, humanoides ainda, Deus escolheu um casal, soprou nele o fôlego da vida, o imago Dei, aí eles assumem a consciência do pecado. E essa é uma ideia que tem sido propagada nas nossas igrejas, inclusive. O livro 67, A Origem das Espécies, a Evolução. Evoluímos, gente. Isso é mais lei do que a lei da gravidade. Agora temos que reinterpretar a palavra à luz da evolução, à luz do Big Bang, à luz da ciência naturalista. Não tínhamos essa informação antes, hoje temos. E a verdade que nós encontramos na Bíblia é apenas sobre a nossa fé. Mas não temos verdades científicas. Será que não? Olha, e quando nós fazemos esse compromisso, a gente traz junto a teologia e a filosofia desse mundo. Por exemplo, Darwin disse isso uma vez: o homem, em sua arrogância, pensa em si mesmo como uma grande obra, merecedora da intervenção divina. Para Darwin, achamos que fomos um dia feitos à imagem e semelhança de Deus, um pouco abaixo dos anjos, nos fizestes, de glória e honra nos coroaste. É arrogância. Quando nós trazemos a ciência dos homens para dentro das nossas igrejas, trazemos junto a sua filosofia e a sua teologia. A gente vê isso claramente nas nossas igrejas hoje. Mas, será que Darwin estava certo? Ou será que o rei Davi estava certo? Porque em Salmos 8, 3, 5 ele diz assim: será que é arrogância acreditarmos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Intervenção divina? Davi diz: quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? E aí Davi conclui, responde a pergunta: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Meros mamíferos, amontoados de células, ou seres feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, um pouco abaixo dos anjos, de glória e honra o coroaste. Então vamos ver as verdades científicas da Bíblia. Será que a Bíblia não tem verdades científicas? Gente, eu tenho 20 hoje. Vou tentar passar esses 40 minutos que o pastor Helder me deu, as principais. Eu tenho uma lista que está cada dia crescendo mais, já passamos de 40. As melhores verdades científicas sobre a Bíblia. A verdade científica número 1, em Gênesis 1,16, está escrito assim: Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Gente, quem sabia que o Sol era maior que a Lua? Para o observador terrestre, quando você olha o Sol cheio, né, e a Lua cheia, eles têm exatamente o mesmo diâmetro. Então, para os povos da antiguidade, se eles lessem a Bíblia e falassem mito, a Bíblia está errada. Se perguntasse para alguém da antiguidade quem é maior, o Sol ou a Lua, ele diria: os dois são iguais, não tem um maior que o outro. Estou vendo aqui, estou medindo. Sempre quando há um conflito entre a palavra de Deus e a ciência, o que a história tem nos mostrado? A palavra de Deus sempre vence. Porque aí desenvolveram-se as lunetas e os telescópios e a gente descobriu o quê? Que o Sol, de fato, é maior do que a Lua 400 vezes. E eu digo que esse nosso Deus, além de ser um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele também é exibido e exagerado. Por quê? Porque aí ele fez um Sol maior e uma Lua menor. O Sol é 400 vezes maior do que a Lua, mas a Lua está 400 vezes mais perto da Terra. Então, quando a Lua fica na frente do Sol, o que acontece? Eclipses solares perfeitas.
Eclipses solares perfeitos não é 99%, não é 101%, é 100%. Ele diz que um é menor, ele diz que o outro maior, ele coloca os dois iguaizinhos no céu, para que o homem, na sua arrogância, fique achando que ele sabe. Mas depois ele descobre que um é maior, outro é menor, inclusive há uma relação perfeita de 400 por 400, e nós temos um grande show nesse planeta, eclipses solares perfeitas. Quando essas eclipses ocorrem, as pessoas às vezes vão para as ruas, se colocam em joelho e dizem: quão grande é o meu Deus. Um show do exibido e do exagerado. Por que ele é exibido e exagerado? É tua culpa, minha culpa, de todos nós, porque a nossa fé é menor do que o grão de mostarda. Gente, a verdade científica número 2. Os povos antigos olhavam para a lua, o que eles viam? Uma lua brilhante, magnífica. Gente, a lua brilha. Mas aí em Jó 25:5 está escrito assim: eis que até a lua não tem brilho. Aí o pessoal: gente, é mito, vou jogar esse livro fora. A gente está falando que não tem brilho, olha lá o brilho da lua. Gente, a lua tem brilho próprio? Não, ela reflete a luz. Está vendo aí, né? Que magnífico. E a gente só não tem lua branca, tem lua de tudo quanto é cor, né? Ela fica ali no amarelado, alaranjado, vermelha, lua de sangue. É um show do exibido e do exagerado. Verdade científica número 3. Hoje descobrimos, através do movimento das placas tectônicas e tudo mais, que parece que antigamente havia apenas um único continente. Os continentes se encaixam perfeitamente. Parece que essa separação foi muito recente, né? Contra os milhões e milhões de anos. Ah, então só existia um único continente? Sim, isso é uma descoberta recente. Mas em Gênesis 1, 9 e 10 está escrito assim: e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus. Em quantos lugares? Num único lugar. E apareça quantas porções secas? 5. A porção seca. E assim foi. Quando ele fala, acontece. Algumas pessoas ficam dizendo assim: Marcos, porque eu estava procurando o processo que Deus usou para criar o universo e a vida. Encontrei no Big Bang o processo, encontrei na evolução o processo. Eu digo: Deus não usou o processo algum, Ele usou o poder da sua palavra. É um Deus que fala e acontece. Lázaro sai para fora, ele saiu. Água transforma-se em vinho e ela se transformou. Qual é o processo que Deus usa? Ele fala e as coisas acontecem. Verdade científica número 4. Será que a Terra é plana ou será que é esférica, gente? Olha, no ano 700 a.C., Isaías já sabia que a Terra era redonda, mas os cientistas daqueles dias acreditavam que a Terra era plana. E não só daqueles dias, mas recentemente a gente teve um movimento assim também. Gente, tiraram uma foto recente, bem bacana, parece que ela é bem redondinha. Mas a Bíblia, em Isaías 40, 22, afirmava o quê? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. A palavra tem sido traduzida como círculo, mas quando você vai no hebraico original, é sobre a bola, sobre a esfera, sobre uma terra redondinha. Gente, os cientistas da época de Isaías, quando liam a Bíblia, falavam assim: mito, inverdades. Está falando que a Terra é circular, ela é plana. Olha, gente, tem foto aqui, olha, você pode andar, ela é plana, gente. A verdade científica número 4. Incrível também que parece que a Bíblia antecipou que a Terra gira. Rotação em torno de si mesmo, do seu próprio eixo. Porque em Lucas 17, 34 e 36, Jesus diz uma coisa que parece impossível. Ele fala assim: naquela noite 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. E naquela mesma noite 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Mito? Como pode, gente? Quando a gente dorme, quando a gente trabalha. Não é assim? Como é que pode uma pessoa estar dormindo e a outra estar trabalhando no campo? Como é que pode, gente? Está vendo na simulação? Pode, não pode? No Brasil está trabalhando, no Japão está dormindo. Que grande verdade científica, não é? Jesus já sabia que de um lado do planeta teria gente trabalhando, do outro lado pessoas dormindo. Parece que ele antecipou que a Terra gira.
Gente, nenhuma descoberta científica foi induzida pela Bíblia. Cristóvão Colombo, ao perceber pela Bíblia que o planeta era esférico, falou: vou dar a volta ao mundo. Grande viagem de Cristóvão Colombo, descobrindo novas terras. Verdade científica número 5. Suspensa no quê? Gente, você bate o pé na terra e fala assim: nossa, ela é sólida, ela está sobre alguma coisa, não está, Paulo? Os povos antigos achavam que tinha um Deus que segurava a terra, ou ela estava no lombo de elefante sobre uma tartaruga. Mas Jó 26:7 antecipa a força da gravidade que a gente não vê. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Mito? Nada? O que é isso, gente? Está falando que a terra está suspensa sobre o nada. A gente descobriu exatamente isso. A terra está suspensa sobre o nada. Quantas estrelas no céu? Olha, vai ficando melhor, viu? À medida que a gente vai caminhando, a gente não perca. A última verdade é a melhor de todas, a número 20. Quantas estrelas no céu? Para os caldeus e as crenças astronômicas da época, o céu possuía algumas centenas de estrelas. Na época de Galileu Galilei, com lunetas, os astrônomos disseram que tinham contado as estrelas, 5.119. Mito, por quê? Porque vai ler lá em Gênesis 15:5 e está escrito assim: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Deus está fazendo um desafio, conta aí se você consegue, conta se você consegue. Aí em Isaías 40:26 está escrito assim: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E o exibido e exagerado ainda fala o quê? E a todas chama pelo seu nome. Gente, sabe quantas estrelas tem no universo? Pergunta para o seu cosmólogo predileto: professor, quantas estrelas no universo? Ele vai dizer assim: aproximadamente 2 trilhões de galáxias, aproximadamente 100 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias. E aproximadamente sabemos que há um universo que a luz não chegou ainda, um pouco, ele vai mais além. Então qual é a resposta dele? Não sei, não consigo contar. Aproximadamente vezes aproximadamente dá 2 vezes aproximadamente. A ciência não consegue contar com toda a sua tecnologia hoje quantas estrelas tem no universo. E Deus continua fazendo o desafio: cientistas, contem as estrelas. Não contarão, porque elas são incontáveis. Agora, eu chamo todas pelo seu nome. Que grande Deus que temos, não é? Um Deus que diz: confia na minha palavra, ela é luz, digna de toda a confiança. Verdade científica número 7. Quando Jó está tendo aquele debate com Deus, acho que é o debate mais interessante que já foi registrado na história. Aí Deus começa a desafiar Jó, né? Ô Jó, você já viu isso? E ele fala assim: ou poderás tu, Jó, ajuntar as delícias do Pleiades, ou soltar os cordéis do Órion? Gente, a gente lê isso aí e fala: o que a Bíblia está querendo dizer? Não entendi nada. Já sabe por que ele disse isso? Os Pleiades são as 7 cabrinhas. E o cinturão de Órion, as 3 Marias. Sabe o que a gente descobriu? As Pleiades estão viajando pelo universo fortemente conectadas por gravidade. Uma está grudadinha na outra. Agora as 3 Marias não, elas estão se soltando. A gravidade não é suficiente, elas estão se afastando. Então o que Deus está falando para Jó? Jó, consegue soltar as 7 cabrinhas presas fortemente por gravidade? E consegue prender as 3 marinhas que estão se dissipando? Consegue, Jó? Não consegue, porque a gravidade, a força da gravidade, quem criou foi esse Deus aqui que está falando com você. A gente só descobriu isso com a cosmologia moderna. 8. O centro do universo? Será que a Terra é o centro do universo? Gente, a Bíblia nunca afirmou isso, né? Ela afirma que a Terra é o centro das atenções do universo. Isso será que é verdade? Hoje nós descobrimos que a Terra está na melhor galáxia, do lado da melhor estrela, na região da galáxia totalmente tranquila, calma, sem poluição visual, bem tranquila, não tem nenhuma estrela que vai explodir, não estamos próximos dos braços, não estamos próximos do núcleo, nós estamos na suíte presidencial
do universo. Quando você vai para o interiorzão, apaga todas as luzes, você olha para o céu, a nossa atmosfera é transparente, você consegue enxergar toda aquela beleza, aquele céu, aquelas estrelas. Por quê? Porque ele criou esse universo imenso para o louvor da sua glória. Para que você reconheça o grande Deus que você adora. A suíte presidencial do universo, em Isaías 66:1 está escrito assim: diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado onde descanso os meus pés. O estrado onde descanso os meus pés, ele está dizendo, olha, a terra tem um lugar especial, eu descanso sobre ela, os meus pés, eu cuidei dela em todos os seus detalhes. A terra tem mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. A NASA vive anunciando, extra, achamos outra terra. Vai no Procon, irmão, fake news, falso, 1.200 condições. Verdade científica número 9, viagem ao centro da terra. A gente não sabe até hoje o que tem lá muito bem, mas a Bíblia diz assim, da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. O pessoal da antiguidade lia isso e fala assim, que em verdade científica, a gente está pisando aqui, é sólida, muito sólida. Gente, revolvida como por fogo, hoje nós descobrimos que a terra no seu centro é formado por uma liga metálica de ferro e níquel. Conforme aumenta a pressão e a temperatura, essa liga metálica se torna líquida e depois sólida de novo, mas sobre altíssima temperatura ela fica incandescente, como ferro incandescente, parece fogo mesmo, gente. E essa esfera se move, é revolvida. E cria então o campo magnético protetor que nos protege contra o vento solar. Descobrimos isso recentemente. Desviando esse vento solar para os nossos polos, cria o maior espetáculo de pirotecnia desse planeta, a aurora boreal. A Bíblia repleta, abarrotada de grandes verdades científicas. Não precisamos do livro 67. A ciência pode confirmar a palavra, mas toda vez que a ciência tentar refutar uma verdade científica que estiver na Bíblia, pela experiência continuada ao longo dos séculos, fique com a Bíblia, porque ela sempre ganhou todos os embates. Número 10, bomba atômica. Será que a Bíblia descreve uma bomba atômica, uma explosão atômica? Outro dia alguém falou assim, não, isso aí não é explosão atômica, não, de jeito nenhum. Gente, os gregos acreditavam que o átomo era indivisível. Inclusive a palavra átomo significa indivisível. Mas em 2 Pedro 3,10 está escrito assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. E os elementos ardendo, liberando energia igual a mc ao quadrado, Einstein descobriu isso, se desfarão. Como que pode desfazer o átomo indivisível? Mito, inverdades. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Gente, parece que o escritor tinha ideia de que o átomo era divisível sim. E quando você destrói a estrutura do átomo, prótons, elétrons e nêutrons, uma grande quantidade de energia seria liberada. Um grande estrondo. E os elementos ardendo se desfariam. Verdade científica número 11, a composição da luz. Aí Deus diz, Jó, você sabe como a luz se divide? A luz branca se divide, Jó, em diferentes cores. No comprimento de onda da radiação eletromagnética. Você tem as cores do arco-íris, Jó. Não falou, né? Mas ele está dizendo. Você sabe, Jó? Você nunca usou um prisma, Jó, para saber. Ou como o vento leste se espalha pela Terra? A gente descobriu recentemente, né, estudando espectroscopia da radiação eletromagnética, que a luz sim se divide. A luz branca é composta de várias cores. Correntes marítimas. A Bíblia nunca induziu nenhuma descoberta científica. Matthew Murray, lendo Salmos 8:8, ele leu lá, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. A palavra veredas a gente não entende muito bem, né? Mas em inglês, inclusive, traduziu certinho. Pelos caminhos, pelas correntes dos mares. Segue as cartas de Matthew Murray. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O Adalto Lourenço sempre fala sobre isso, muito bacana.
o grande adalto. Ele diz o seguinte: o pó da terra, quando você vai no hebraico, a palavra pó não é bem pó, é elementos. É a melhor tradução. Então, à luz da química, a gente deveria ler esse versículo assim: e formou o Senhor Deus o homem das dezenas de elementos químicos que só se encontram no planeta Terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele soprou naquele humanoide, naquele pseudo-Adão dos 10 mil. Não, ele soprou no ser que ele acabara de fazer. Com os elementos, dezenas e dezenas de elementos que compõem o solo estão em nós. As nossas metaloproteínas, carbono, nitrogênio, oxigênio. O planeta Terra é o único planeta conhecido que contém todos os elementos químicos que são essenciais para a vida do homem. 14. Parentes de chimpanzés? Aí eu brinco, né? Será que chimpa é nosso humano? Será que realmente Deus só acertou as condições da natureza? Deu a largada e disse, vamos ver no que dá? É essa a ideia, gente. E aí a natureza foi evoluindo, a evolução do cosmos, a evolução química, a evolução bioquímica, eu vou falar isso no meu curso. E de repente ele pegou aquele humanoide, que já tinha se separado do ancestral símio comum, já era primo de chimpanzés e soprou nele o fôlego da vida. Será que há evidências científicas para isso? Dizem, nossa, Marcos, sim, a gente é 1% só diferente dos chimpanzés. Será? Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi Deus que fez, gente, não foram as forças naturais, não foi um processo lento, gradual e sucessivo, não foi um processo lento, gradual e sucessivo. Igreja brasileira, jovens brasileiros, jovens universitários brasileiros, desistam dessa tese. Deus nos fez prontos pelo poder da sua palavra. Não case a sua palavra com ciência de homens. Porque nós fomos investigar e somos semelhantes aos chimpanzés? De forma alguma. Nós somos de 7 a 44% diferentes nos genomas, nós somos 80% diferentes em proteínas, 67% diferente em telômeros, 100% diferente em pares de cromossomos. A gente sua pela pele, eles suam pelos pelos. Fala e raciocínio do ser humano excede em ordens e ordens e ordens de grandeza dos chimpanzés. Os evolucionistas dizem que crianças de 5 anos têm a mesma capacidade intelectual dos chimpanzés. Péssima ciência, não case com ela. Crianças, eu tenho um moleque, né, o Nicolas, quando ele tinha 5 anos, ele era um gênio, fazia coisas magníficas, parecidinho com o pai. Eu vivo colocando os chinesinhos, né, que tocam, os japoneses tal, tocam piano, né, os chineses, os orientais, tem muita essa ideia de colocar as crianças para tocar e põem lá tocando piano. As meninas que cantam ópera, eu falo assim, humilha o chimpa, garoto, humilha o chimpa. Parafraseando o Ariano Suassuna, né, que diz que nem se a mãe do Papa tentar me convencer de que eu sou parente de chimpanzé, nem a mãe do Papa, a autoridade máxima nesse planeta, eu não me convencerei. E, olha, estou mostrando um prendedor, nem vou mencionar a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpanzés. Então, parafraseando Ariano Suassuna, eu coloco no meu Face aqueles meninos, as meninas cantando ópera, e falo assim, humilha o chimpa, garoto, humilha. Posto que fostes feito à imagem e semelhança de um grande Deus. O sangue e a vida. Por um certo tempo na Idade Média, né, até tempos quase modernos, pouco tempo atrás, acreditava-se que pessoas doentes tinham um gás venenoso no seu sangue, então tinha que sangrar, tirar o sangue da pessoa. George Washington morreu porque quando ele estava doente tiraram 40% do seu sangue, e parece que tudo indica que ele morreu por causa disso, mas a Bíblia diz, porque a vida da carne está no sangue. Inclusive, você vai lendo Levíticos, parece assim, e o sangue conta a sua história de saúde, a gente faz exame de sangue, não faz? PCR, para saber se você já está imunizado. 16, maior barco de madeira possível. Nossa, gente, isso é mito, não é o dilúvio, foi local. Eu digo, Deus não ia construir um dique. Não foi local, gente, foi global. O barco era pequenininho, não cabia os bichos, gente... Olha lá em Gênesis 6, 14 e 16, diz assim, olha, faça um barco, é um relato técnico, coloca betume para impermeabilizar, fantástico. E diz assim, ó, construa o seu barco com a proporção 35 por 3. E aí, gente, o que aconteceu?
Primeiro descobriu-se que as dimensões de Gênesis representam o maior barco possível de ser construído em madeira. A gente fica lendo Gênesis e fala assim, por que Deus perdeu tempo para ficar dando detalhe técnico de barco, né? Dimensão e tudo mais. Ele falou assim, vão verificar e vão descobrir que é o maior barco possível de ser construído em madeira. Esse livro é ou não é digno de toda a confiança? Um barco imenso, em capacidade de acomodar bichos e gente, muito maior que o Titanic. Calcula-se hoje que apenas 30% a 40% da arca estava preenchida com os animais. 6 mil, 7 mil, 8 mil tipos básicos, porque a especiação não tinha começado ainda, pelo menos com muita intensidade. Aí foram descobrir também que será que o barco, nessa proporção 30 por 5 por 3, tem máximo conforto? Será que tem máxima estabilidade? Será que tem máxima resistência? Não. Todo engenheiro sabe que quando ele vai construir um navio, um avião, um carro, ele não pode maximizar uma única característica, ele tem que ter o melhor equilíbrio entre todas. E aí foram descobrir que as proporções da Arca de Noé está exatamente no centro das 3 características. É o melhor compromisso entre conforto, estabilidade e resistência. Por que conforto? Tinha gente lá dentro, tinha animal. Por que estabilidade? Grandes ondas. Por que resistência? Fortes ondas. Incrível. Fontes do abismo. Ah, Marcos, não. Os Alpes, Himalaia, coberto por água? Gente, o mundo pré-diluviano era completamente diferente do mundo que vivemos hoje. A gente não tem a menor ideia, ninguém tirou foto, ninguém fez selfie. Os montes provavelmente eram menores. Mas em Gênesis 7:11 está escrito assim, no ano 600 da idade de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gente, fontes do grande abismo? O que é isso? Que janelas do céu? Sabe o que descobrimos recentemente? Entre 400 a 700 quilômetros na crosta e no manto terrestre, aí já dá manto, né? Ou havia, eu acho que havia, um grande oceano de água sob alta pressão e temperatura. Uma descoberta de um diamante aqui em Goiás confirmou isso, mas pesquisas sísmicas e tudo mais mostra que havia um grande oceano com muito mais água do que na superfície, sob alta pressão e temperatura. O único continente, a Pangeia, se trinca durante o dilúvio. Essas fendas chegam nesse reservatório. E o que acontece? Água sobre alta pressão e temperatura jorra. São abertas as portas do abismo. E esse vapor chega na nossa atmosfera, condensa e cai na forma de chuva. Número 18. Aí o pessoal fala assim, não, a cronologia de Gênesis, gente, tem gaps. Não posso acreditar, né? Adão, 7, Não, tem gaps. Adão nem sequer é um ser real. Ele está linkado com Cristo. Aí foram estudar a longevidade dos patriarcas e de todos os grandes que são descritos na Bíblia. É engraçado, você chega na Bíblia e fala assim, olha, e viveu tantos anos, e viveu tantos anos, e viveu tantos anos. Ele dá a idade de quantos anos todo mundo viveu. Ele fala, para que detalhes? Para quê? Para que eu quero saber quantos anos ele viveu? Gente, vocês estão vendo o gráfico aí? Até Noé, a longevidade era de 912 anos, na média. Matusalém viveu 969. Gente, se eu quisesse escrever um livro de mitologia, um livro que eu queria passar como ciência, mas não era, eu não colocaria 900 anos, porque todo mundo ia duvidar, né? Você fala, não, ele não pode ter vivido 900 anos. Mas quando chega em Noé, a longevidade vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Até recentemente a gente estava vivendo 30, 40 anos. É a ciência moderna que está recuperando um pouco a nossa longevidade. Deus é o autor e consumador da ciência. Mas aí foram fazer um cálculo, sabe o que acontece? Em Noé, por que a longevidade cai em Noé? Porque Noé agora é responsável por a sua família repovoar a terra. Mas até Noé já tinha várias gerações. Os defeitos genéticos já tinham se acumulado. Levíticos fala, não casa mais irmão com irmão. Porque a Bíblia já sabia que os efeitos genéticos estavam se acumulando. E você não deve então casar com primo, não é? Tem gente que insiste em casa, mas não pode, né? Não deveria, pelo menos. Porque a necessidade com os defeitos genéticos se acumulando é que você case com pessoas que tenham uma genética diferente. Mas os filhos de Noé tiveram, né, e os netos, a família de Noé teve que
casar entre si, filhos, netos e bisnetos. Isso é o que se chama em genética de um gargalo genético. Populações que são isoladas, um único casal numa ilha, né, a longevidade cai, e cai exponencialmente. E o decaimento que é descrito na Bíblia segue um decaimento exponencial, estatisticamente verificado com uma confiança de 95%. Teste ANOVA de coeficiente T, o R ao quadrado. O R ao quadrado é 0,954. Você conhece um pouco de estatística? Você sabe da relevância disso. Tem um único ponto, um pouco fora da curva. Esse ponto fora da curva mostra, inclusive, que não foi proposital. Gente, será que vários e vários escritores, ao longo de milhares de anos, 2000, fizeram um pacto para reportar longevidades que decaíam exponencialmente? Eu sou um criacionista, essa espécie, né? Então, herege e um criacionista de terra jovem, o herege dos hereges. Por quê? Porque eu creio na Bíblia, eu creio na ciência. A ciência mostra que a cronologia bíblica é verdadeira, estatisticamente confirmada. O universo velho que evoluiu por 13,7 bilhões de anos? Gente, será? O Adalto tem uma palestra no 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, ele fala sobre isso. Pegamos o telescópio Hubble e apontamos para um ponto escuro do universo. E tiramos a foto da galáxia mais antiga, registrada pelo homem. Ela tem 13,4 bilhões de anos. 13,7 menos 13,4 dá 300 milhões de anos. Em 300 milhões de anos o universo não tinha sequer estrelas ainda, não deveria ter, ainda muito menos galáxias formadas, mas a galáxia está pronta, estruturada como as galáxias mais próximas da gente. Tinha água, elementos pesados. Gente, o universo foi feito pronto, pelo poder da sua palavra. Deus disse, haja universo e bum, o universo se formou. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que você crê também, não é? É nesse Deus jovem universitário brasileiro que você deve crer. É nesse Deus que as nossas igrejas devem anunciar nos seus sermões, nos seus congressos, nas suas conferências. Um Deus que fez pronto pelo poder da sua palavra. Um Deus que não se associa à ciência de homens temporária. Gente, tem a Eva mitocondrial. Foram fazer o sequenciamento do cromossomo na mitocôndria. Descobrimos que todos os seres humanos descendem de uma única mulher que viveu há aproximadamente 6.000 anos nesse planeta. Eva mitocondrial. A verdade científica número 20 diz que ia deixar melhor para o final e deixei. Em Jó 40,15 diz o seguinte: contemplas agora o bimote. Algumas traduções trazem rinoceronte, mas não faz nenhum sentido. É que ele não sabia que bicho era. Cauda como cedro, ossos como tubos de bronze, ossada como barras de ferro. Gente, a ciência moderna descobriu recentemente os dinossauros. Mas a gente não sabia que dinossauro nem sequer tinha existido. Mas Deus está falando, Jó, contempla o maior dos dinossauros que eu criei, o bicho mais magnífico, provavelmente é um braquiossauro. Dinossauros são fantásticos, não são? Dinossauros são fantásticos, não são? Você gostaria de ir no Jurassic Park? Eu também. Mas Jó viu os dinossauros. Aí você fala, não, Marcos, não, isso não. 60 milhões de anos, Marcos, isso é heresia demais. Heresia demais. Recentemente, Mary Schweitzer, nos Estados Unidos, foi buscar um osso de T-Rex muito grande, por helicóptero não cabia, serrar o osso de T-Rex. Eu brinco, né? Como buscar uma Ferrari e cortar no meio, porque não cabia no caminhão. O osso de T-Rex chegou cerrado no seu laboratório, ele cheirava mal. Ela disse, meu laboratório cheirava um cheiro de morte. Foram avaliar, tinha colágeno, células sanguíneas. Hoje a gente já descobriu 14 diferentes tipos de biomoléculas em ossos de dinossauros. E a gente sabe muito bem que proteínas não se conservam no meio ambiente. Centenas de anos. Centenas, nem milhares. Ela diz no seu documentário, nossa, eu nunca procurei, porque eu sei que proteína em 200, 300 anos se degrada no meio ambiente. E vários outros achados confirmam isso. Parece que dinossauros foram extintos, talvez há 1.000, 2.000, não sei, mas não milhões. Jó viveu com dinossauros. Que heresia, né, que eu estou falando? Mas a ciência moderna
confirma isso. Mary Schwartzer, muito provavelmente, eu não sei exatamente, mas pelo que eu posso observar, é uma evolucionista teísta de milhões e milhões de anos, e que ela disse o seguinte: então agora eu tenho que provar como que proteínas demoraram 60 milhões de anos sem se degradar. E ela fez uma outra proposta, uma reação de Fenton, publicou o artigo. Reação de Fenton pode proteger proteínas? Um pouco, mas degradaria os aminoácidos. Foram ver os aminoácidos, eles estão intactos. Descobrimos DNA nos ossos de dinossauros. E a reação de Fenton destruiria completamente o DNA. Parece que os dinossauros foram extintos há poucos anos. Gente, está vendo essa foto aí? É o dinossauro mais preservado que se tem notícia. No achado está dizendo assim, parece que ele está deitado, dormindo. Achou pele de dinossauro, né? Um dos paleontologistas que trabalha com a Mary Schwartz disse: a minha esperança é pegar o DNA e clonar um dinossauro. Gente, terminando. Reestabelecendo a autoridade científica da Bíblia. Fé sim, e boa ciência também. A Bíblia está repleta. Eu parei no 20, mas poderia continuar por muitas e muitas outras. Olha só, gente. A quarentena, quem disse? A Bíblia. Lavar a mão com água, a Bíblia. Circuncidar no 9º dia é o máximo do pico da protombina. A Bíblia é a autoridade máxima, inerrante e suficiente. Você não precisa do livro 67. Você precisa do livro 67 para confirmar a palavra, para conhecer um pouco mais, mas quando esse livro contrariar a palavra, fique com a palavra. Wayne Grudem, na sua palestra que está na escola Charles Spurgeon, disse o seguinte: quando você faz esse compromisso, você corrompe 12 eventos históricos relatados no livro de Gênesis, 10 doutrinas da nossa fé, 10 livros do Novo Testamento contariam então em verdades. E Jesus Cristo, quando confirmou a historicidade de Adão e Eva, falou uma mentira. Aí o Wayne Grudem disse o seguinte: é um preço alto demais a ser pago. Jovem brasileiro, pastor cristão brasileiro, líder brasileiro da nossa fé, não faça esse compromisso. É um preço alto demais a ser pago. Fique com a Bíblia, um livro que tem fé e que tem ciência. Inerrante, absoluto, suficiente, a palavra de Deus. Então, a esse Deus invisível, mas real, onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que se revela pela natureza, mas um Deus que se revela pela palavra inerrante, seja o nosso louvor, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado.